Olá, queridos irmãos, queridas irmãs do Movimento Espírita e simpatizantes, amigos que nos acompanham aqui no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Mas antes de mais nada, a gente sempre pede para aqueles que não se inscreveram ainda, que estão nos conhecendo pela primeira vez, visitando o nosso canal pela primeira vez, se inscrevam e acionem o sininho, porque toda vez que for algum conteúdo novo no nosso canal aqui do Grupo Espírita, vocês sejam notificados. Compartilhem e curtam também os nossos vídeos. E para aqueles que tiverem mais interesse, deem uma olhada na nossa playlist, lá vocês vão conhecer outros conteúdos, outros vídeos como contação de histórias, leituras comentadas de livros espíritas, palestras espíritas e muito mais. Também, para quem não conhece o nosso site, dá um pulinho lá, www.gefx.com.br. Vocês vão encontrar também outros materiais sobre a nossa doutrina espírita. Vamos começar então a leitura do capítulo. Hoje nós vamos ler capítulo 25, Tende calma. E Jesus disse: mandai assentar os homens. João capítulo 6, versículo 10. Bom, para contextualizar melhor, eu peguei aqui o Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, para criar o cenário para vocês entenderem melhor o que é esse versículo. Aqui foi a primeira multiplicação dos pães. Existiam muitas pessoas ali que precisavam comer, estava Jesus e seus discípulos, e aí os discípulos ficaram preocupados que não teria pão, não teria alimento para todos. Então Jesus disse, mandai assentar os homens. Mandai assentar os homens, que havia muita grama no lugar. Então recostaram-se os varões em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães, rendeu graças, distribuiu aos reclinados. De forma semelhante também os peixes, quanto eles queriam. E como estavam fartos, diz aos seus discípulos: recolhei os pedaços de pães que sobraram, para que não se perca. Bom, então, já contextualizando o texto, para a gente perceber que Jesus estava, junto com seus discípulos, multiplicando os pães para alimentar aquela multidão. Vamos começar então a leitura do texto? Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem e que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe. As manifestações não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos. Para a recepção dos recursos celestes, misturaram Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Então aqui nessa passagem, que é muito simbólica, né, na distribuição, na multiplicação dos pães, a gente pode pensar que Jesus, nessa passagem, estaria tentando nos ensinar como multiplicar dentro de nós esta paz que a gente tanto quer. Como diz aqui, se pede tanto por ajuda a Jesus, mas a nossa cabeça é tão barulhenta, nosso coração é tão tumultuado, que tudo aquilo que muitas vezes a gente pede não consegue nem chegar até nós. Então ele nos ensina: se acalmem, sentem-se,
E com o pouquinho que deram para Jesus, no caso, se a gente for pensar assim, no que a gente tem de pouco ainda para dar para Jesus, mesmo assim ele consegue multiplicar essas bênçãos todas, multiplicar essa paz, essa serenidade, para que a gente consiga receber então todo o auxílio do mundo espiritual, o auxílio real que a gente precisa, não as nossas imperfeições, não os nossos caprichos, mas realmente aquilo que nós necessitamos. E ele fez com que os discípulos então distribuíssem. Não foi o que Jesus fez? Ide e pregai o meu evangelho. Ou seja, ele deu aos discípulos a missão, a tarefa de divulgando então e distribuindo estas bênçãos celestes, aqueles que estavam, a multidão que estava representada por essas quase 5.000 pessoas. Quantas vezes é importante a gente acerenar, meus irmãos, para ouvir aquela voz interior que nos fala com tanto amor, para que caminho a gente precisa seguir. Quantos barulhos a gente alimenta na nossa cabeça. Quantos sentimentos ruins a gente faz questão de guardar dentro de nós. E isso só vai tumultuando, só vai perturbando, vai virando um turbilhão de emoções que deixa a gente bastante desequilibrado. Como que a gente vai receber o auxílio do mundo espiritual, sendo que a gente não consegue sossegar? Jesus nos disse: eu vos dou a minha paz. Não foi isso que ele falou pra gente? Mas se a gente não está pronto para receber, ou não tem nem a ideia de que precisa receber, não vai conseguir receber. Enquanto não se assentar, se asserenar, se acalmar, não vai conseguir receber os recursos que Deus manda para nós, através de Jesus, através dos benfeitores espirituais. Para encerrar, eu gostaria de ler para vocês o último verso de uma poesia de Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade. O nome da poesia, Deus te vê. Deus te vê através da caridade. Mas não só isso, em paz calada e santa, pede alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás, rojam trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Sejamos exemplos de paciência, de calma, de asserenamento a todos aqueles que estão à nossa volta. Mas primeiro precisa começar por nós. Muito obrigada por me ouvirem mais essa vez, e deixe aqui nos comentários o que vocês percebem a respeito desta passagem da Bíblia. E até um próximo vídeo.